Sejam muito bem-vindos ao Wesley Podcast. Eu sou Juliana Fonseca, estou aqui em mais um episódio. E hoje eu trouxe um convidado super especial, meu amigo, colega, vizinho, Dr. Hermano Castro, médico psiquiatra e psicoterapeuta. E eu trouxe aqui o Hermano para a gente falar de um assunto que eu já falei aqui, Hermano, sobre relacionamento. Mas a gente vai falar de novo porque é um tema em alta, né? As pessoas estão precisando de ajuda, né, Hermano? Ok, com certeza. E é um tema que ele é possível da gente esgotar e que gera muita dúvida de diferentes perspectivas. Então, eu gostaria da gente buscasse trazer algumas visões, quem sabe, mais distintas sobre essa temática. Perfeito. Eu gravei um podcast, um episódio com a Natália, que é uma psicóloga especialista em relacionamento abusivo, e a gente falou muito. E eu fiquei impressionada com os feedbacks, tanto nos comentários aqui do YouTube, quanto também em feedbacks que eu tive no meu Instagram, de pessoas falando assim, Ju, eu gostei muito do episódio, mas eu não vivo um relacionamento abusivo, mas eu já tive inúmeros namoros que não deram certo, parece que não é pra mim, parece que eu não acho um namorado, parece que eu não acho uma namorada que seja legal. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, por isso que eu te convidei assim, mano. Parece que a gente tá vivendo uma crise aí dos relacionamentos. Nunca foi tão fácil em relação à busca, né? A gente tem inúmeros aplicativos pra busca rápida, mas a gente tá vivendo uma crise aí. O que tá rolando que a galera tá achando difícil se relacionar? Eu acho bem interessante essa expressão que você até traz ali dos ouvintes, né? Eu não tô vivendo relacionamentos que estão dando certo, meus relacionamentos não estão dando certo. E a gente escuta muito isso, é que estamos vivendo uma crise nos relacionamentos. É algo que a gente não só escuta, mas que a gente vê. Então, será que estamos vivendo uma crise mesmo? Provavelmente sim, porque nunca se ouviu falar tanto sobre essa superficialidade dos vínculos, mas já que estamos vivendo essa crise, por que será que estamos vivendo? O que está influenciando isso tudo? Somos uma geração que vive relacionamentos em crise. Eu comecei a divagar um tanto sobre esse assunto, sobre essa temática, e eu cheguei em algumas hipóteses que eu queria até que a gente explorasse junto, porque é algo que não está totalmente claro, não está completamente esclarecido. Se a gente é essa geração que vive em crise nos relacionamentos, o que mais nós somos enquanto geração? O que mais existe nessa nossa geração que talvez poderia se correlacionar com isso? Eu penso que a gente também é uma geração bem solitária. Eu acho que é algo que a gente costuma escutar também, né? Uma crise de solidão. Eu tenho certeza que chegam pacientes para você trazendo essas queixas como chegam para mim. Outro paradoxo, né? Vivemos os tempos mais conectados do mundo, por algum motivo a gente acaba se sentindo sozinho. O que mais nós somos além de uma geração solitária? Eu penso que é inegável que nós somos a geração mais distraída de todos os tempos. Porque a gente tem um acesso inédito a distrações das mais diferentes dimensões. E será que essas coisas poderiam estar relacionadas? Eu penso que em algum grau, provavelmente sim. Porque se eu estou me distraindo, se eu estou até ocupado com distrações, porque eu posso me ocupar e essa ocupação pode inclusive ser uma distração, eu me sinto menos disponível para interagir com outras pessoas. Então eu tendo a me sentir mais solitário. Então, se a gente entende que seríamos uma geração profundamente distraída, talvez a mais distraída de todos os tempos, será que isso poderia ter a ver com essa crise de relacionamentos? E eu acho que sim, porque a minha tese seria que a gente vive tempos onde as relações elas se tornaram distrações, de certa forma. E muitas vezes de uma forma que a gente nem percebe. Como que a gente se distrai? Como que é esse processo da gente escolher um relacionamento para se distrair? Porque eu entendo que todo relacionamento tem uma função e dentro dessa função tem um objetivo. Então eu saio com uma pessoa no qual eu tenho algum tipo de admiração, ou eu acho aquela pessoa bonita e tem um objetivo ali de conhecer melhor, conhecendo melhor, namorar, e depois de namorar, casar. E aí, então assim, a gente tem uma série de expectativas e objetivos com um relacionamento que é aquele relacionamento que a gente fala, entre aspas, que deu certo. Mas também tem aquela pessoa que escolhe ali um parceiro, uma parceira, e não tem objetivo nenhum. No sentido, eu tô curtindo ali, tô passando um tempo. E aí dá essa característica que parece que o relacionamento tem uma função de diversão, de entretenimento, de distração. Ok, maravilha. E eu adoro quando a gente define com clareza o que cada palavra significa, porque assim a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Então, o que significa uma distração? O que é que essa palavra representa enquanto ideia? E eu penso que uma das formas da gente definir distração é que é uma atividade na qual eu estou engajado sem nenhum maior objetivo
atrelado àquilo. Eu estou fazendo aquilo, mas eu não estou visando a nada maior. Estou tão somente me distraindo. Eu estou fazendo isso aqui para me distrair da realidade, para não engajar com a realidade. Então, eu até gosto de pensar que a distração é o engajamento com o objetivo de se desengajar, se a gente quiser colocar dessa maneira, né? E por que isso importa, então? Porque se eu não tenho um objetivo, é compreensível que eu acabe me distraindo da realidade. E essa é uma pergunta que ela pode parecer um tanto óbvia a princípio, mas ela é profundamente complexa, que seria: por que é que você quer se relacionar com alguém? Nossa, conheci essa pessoa, quero ali namorar com ela. Ok, por que você quer namorar com ela? O que você está buscando através disso? Porque em outros tempos, essa resposta era muito óbvia. Quando a gente talvez tinha mais limitações, mais restrições. Vou me relacionar com essa pessoa porque vou constituir família. Eu preciso ter uma casa e ter filhos. Eu preciso, né? Sim, como se fosse é isso que se faz, é isso que está disponível para fazer. Se não for isso, não tem outra coisa. Até porque eu vivo nessa cidade pequena, então não tenho muitas opções, eu não tenho muita mobilidade, eu não tenho anticoncepcionais. Então, se tiver uma relação sexual, o resultado mais provável é uma gravidez. Então, antigamente, a resposta para essa pergunta era muito clara. Para que você quer se relacionar? Para casar, ter filhos, constituir família, porque é isso que se faz. Hoje, essas opções elas se ampliaram. Não necessariamente você precisa para esse lado. A gente tem um maior leque de opções. Por um lado, isso pode ser percebido como positivo. Por outro lado, isso traz consequências inevitáveis. Porque se você pode se relacionar com outros objetivos que não esse mais tradicional, o que é que você quer? Porque você pode fazer muita coisa. E se você não define isso com clareza, esse objetivo ele fica nebuloso. E é aí que a gente tem um problema. Porque, eu vou me relacionar com essa pessoa? Não, então, porque ela é muito legal. E aí depois eu vejo. E é porque ela é tão bacana, eu vou conhecer aqui ela para ver o que dá. Tudo bem, se você está deixando esse objetivo meio nebuloso, ele não vai ficar definido. Você não vai saber se você está alcançando no nível mais concreto. E se você não tem esse objetivo delimitado, o mais provável é que você caia na distração, o mais provável é que você caia nesse piloto automático, que não está buscando construir nada muito sólido, digamos assim. Então, é muito comum que as pessoas, elas, na busca por responder essa pergunta, elas tragam: eu estou conhecendo essa pessoa porque é muito ruim estar sozinho, porque se não fosse isso eu ia ficar sozinho e isso acaba sendo ruim. E essa é uma resposta muito reveladora, porque se eu estou buscando uma pessoa, porque eu entendo que a alternativa a isso seria ficar sozinho, e ficar sozinho é ruim, eu estou usando a pessoa como uma distração da minha solidão. Você serve para que eu não experimente a sensação ruim que eu experimento quando eu me sinto sozinho. Então, essa é a sua função. Por que eu estou querendo conhecer essa pessoa? Porque se ela for subtraída da minha vida, eu fico sozinho, ficar sozinho é ruim, eu não quero sentir essa sensação ruim. Então o outro tem uma função de ser um regulador emocional externo ali. Eu até gosto de pensar, ele tem a função de ser um instrumento de esquiva experiencial, né? Porque eu não quero sentir aquele desconforto que se faria presente enquanto eu estou sozinho. Eu quero evitar de senti-lo. E a gente nem precisa moralizar a coisa para dizer se isso é bonito, se isso é feio, se você deveria... Se é certo ou errado isso, né? Sim. A gente não tá aqui nem para determinar, porque isso... Cada um vai escolher a forma de se relacionar nesse sentido, né? Sim, o grande ponto é que se a função do outro é impedir que eu entre em contato com a dor, esse é um objetivo bem perigoso. Por quê? Porque no longo prazo, naquilo que se refere a interações humanas, a dor ela é inevitável. Então, se você traça ali um projeto de construir um relacionamento de longo prazo, você inevitavelmente vai se deparar com a dor, e não é pouca dor, eventualmente vão ser dores terríveis, né? Até os próprios budistas traziam que os sofrimentos inevitáveis da vida são pelo menos velhice, doença e morte. Então, isso é o mínimo que você vai encarar se você não tiver ainda o azar de se deparar com outras situações. Então, uma vez que você se envolve no longo prazo com uma pessoa, você vai se deparar com conflitos, com discordâncias, com erros, com críticas, com decepções, com incertezas. E tudo isso dói. Se a função do outro é impedir que eu experimente sensações ruins, mas na convivência com ele eu começo a experimentar sensações ruins, a conta não fecha. Aquilo ali não me serve mais. Então, eu vou me envolvendo com aquela pessoa porque sozinha é ruim, eu não quero me sentir ruim. Ela foi lá e fez um comentário que eu não gostei. Ela foi lá e me privou de experimentar o que eu queria. Ela me frustrou. Ela não serve mais para mim, então. Ela não está cumprindo com o papel dela, digamos assim. Então, se eu me atrelo muito a esse objetivo de evitação, qualquer dor que eventualmente se faça presente, ela subtrai o sentido
da experiência como um todo, do objetivo como um todo. E quando eu vou me apegando a esses objetivos mais supérfluos, a essa evitação, eu acabo instrumentalizando bastante a relação com esse significado mais hedônico, mais do prazer, digamos assim, que a gente às vezes nem percebe que faz isso. Por que eu quero me envolver com essa pessoa? Ah, porque eu estou com tesão acumulado e eu quero fazer sexo. Ah, por que eu vou me envolver com essa pessoa? Porque eu estou me sentindo meio insignificante, eu quero me sentir validado, eu quero uma pessoa me dando bom dia, me elogiando. Ah, porque eu estou entediado e a pessoa ela vai ser minha companhia de rolê. Tudo bem, mas se você se envolveu para a pessoa porque você queria fazer sexo, o que você faz com ela se ela começa a te negar isso? Se machucou, fraturou alguma coisa, não vai poder fazer sexo por alguns meses. O que mais te une a essa pessoa agora? Nossa, eu quero me envolver com essa pessoa porque eu estou entediado e eu quero dar rolê legal. Ah, então a pessoa está passando ali por um momento turbulento, adoeceu o parente, ela não vai poder mais ir para rolê por um tempo. O que você faz agora com aquilo? Você não sabe o que fazer, você até se sente desorientado, você se sente confuso, e essa confusão você até entende que ela precisaria ser evitada também, você vai tender a se retirar porque nada te prende àquilo ali. Porque, na verdade, a pessoa ali perde função, né? Perfeito. Então, essa é uma das consequências de você acabar instrumentalizando qualquer coisa que seja nesse nível mais superficial, nesse nível ou de satisfação imediata ou de alívio imediato, que é o fato de que você acaba perdendo resiliência, porque é isso que significa. Se eu estou passando por uma dor e aquela dor ela é suficiente para me desengajar daquela busca, eu não estou sendo uma pessoa resiliente, porque existem muitas formas de você entender o conceito de resiliência, para além daquele conceito da física, né, de você retornar ao seu estado basal, mas a resiliência ela pode ser entendida como essa perseverança apesar do desconforto, apesar da dor que te acontece. E eu consigo ser resiliente quando eu entendo que o objetivo que eu estou perseguindo, ele justifica experimentar aquela dor, né? Quando eu tenho um objetivo maior e eu entendo que ainda que surjam desconfortos, obstáculos, aquele objetivo segue valendo a pena, então aquela dor e aquele obstáculo não vai ser o suficiente para me parar. Isso até acontece no nível neurobiológico, digamos assim. Eu sempre gosto de trazer essa metáfora, por exemplo, do jogador de futebol. Ele está ali, então, pegou a bola no meio de campo, ele começa ali a avançar em direção ao gol, começa o pessoal a bater nele, a dar chute na canela, ele está sentindo dor naquele momento, não é como se aquilo não doesse. O pessoal vai lá, empurra, dá cotovelada, mas ele vai vendo que ele está se aproximando cada vez mais do gol, está chegando cada vez mais perto. Já começa ali os disparos de dopamina a explodirem nele. Então ele vai lá, poxa, por mais que estão me batendo aqui, eu não vou parar. Eu não vou simplesmente chegar, ai, doeu a cotovelada, parou. Mas ele tem um objetivo muito perto dele ali. Perfeito. E muito bem delimitado, né? Perfeito. Claro. Ele tem que fazer gol, é o objetivo. Ele tem que fazer o gol, e isso é importantíssimo, isso é algo que vale muito a pena. Então, quanto mais ele vai ali chegando perto do gol, entendendo que ele está próximo de conseguir fazer aquilo, mais cotovelada ele aguenta, mais chute na canela ele aguenta. Mas ele suporta aquela dor. E quando ele vai lá e faz o gol, aquela dor nem é percebida. É uma consumação tão grande ali da recompensa que aquela dor, naquele momento, ela não importa. Ele vai sentir ali talvez 3, 4 horas depois, mas naquele momento existe aquela glória de você ter alcançado aquele objetivo e aquilo ali faz qualquer dor se dissipar, faz qualquer dor ali ser pouquíssimo importante. Em um outro momento, quando passa essa coisa, ele até lembra da dor, mas ele até lembra com um significado diferente. Poxa, cara, pois é, isso aqui me deram um monte de canelada, mas aí eu fui lá e fiz o gol e foi super da hora. Então, até a história que eu conto sobre aquela dor, ela começa a tomar algumas nuances diferentes. Por quê? Porque eu tinha um objetivo claro, que eu entendia que valia a pena, que entendia que justificava toda essa dor que eventualmente se fez presente. Então, isso é até uma forma bem didática da gente entender o próprio conceito de resiliência, digamos assim. Então, certo, eu entendo que vale a pena suportar essa dor ou outras dores que podem surgir porque existiria um objetivo maior. Se a gente pensa em termos de relacionamentos, o que é que seria esse objetivo maior? E, de novo, você não precisa ceder a nenhuma regra da sociedade, nenhuma tradição que você não concorde, mas você precisa da resposta dessa pergunta. E não porque você é obrigado a ter essa resposta, mas porque o custo de não tê-la envolve você perder a sua resiliência. Então, o que justifica você permanecer com essa pessoa, ainda que dores, que frustrações venham a surgir? Ah, é porque eu quero construir uma família com ela. Pode ser isso. Ah, é porque eu quero viajar o mundo com ela e ela é uma parceira muito legal. Ok, pode ser isso. Ah, porque eu quero construir um império com essa pessoa. Pode ser isso, mas precisa ser alguma coisa. E às vezes a gente deixa essa pergunta de lado, a gente não quer se engajar no desconforto de tomar uma decisão.
Você não é proibido de agir assim, mas você precisa estar ciente do custo que envolve nisso. Porque se eu não tenho uma razão maior para me manter engajado naquela atividade, qualquer dor ela se torna um motivo bom o suficiente para que eu interrompa aquele processo, para que eu rompa aquele processo. E ainda existe, quando a gente contempla esse raciocínio, uma lógica muito sombria, que é a seguinte: às vezes eu entendo que o que justifica eu tolerar aquelas dores é porque sem aquela pessoa seria pior, digamos assim. Que acaba sendo a lógica de muitos relacionamentos abusivos. Nossa, essa pessoa está te desrespeitando o tempo todo, ela está te fazendo mal o tempo todo. Por que você suporta isso? É porque se tirar isso eu fico sozinho. Ou se tirar isso, é o provedor da casa, é o pai dos filhos, e qualquer justificativa que mantém essa pessoa no relacionamento. Você começou, irmã, na lógica de que as pessoas estão sofrendo de mais solidão e que o relacionamento pode ser uma ferramenta de distração como qualquer outra distração. Mas eu também, né, eu sei que você também tem os seus pacientes de psicoterapia também, os pacientes que se queixam de solidão apesar de estar em um relacionamento. O que vem acontecendo que os relacionamentos estão cada vez mais superficiais? Porque quando você traz isso, né, da gente tem que ter esse goal, né? E aí o goal, né, se a gente for traduzir a palavra goal ali americana, vai ser objetivo mesmo. Então a gente tem que ter esse goal junto. É muito difícil saber em que momento a gente vai conversar. Porque imagina a gente num primeiro encontro, perguntando ali no date se a pessoa quer casar e ter filhos. Talvez seja uma conversa muito pesada para o primeiro encontro, dependendo ali da pessoa, da personalidade, do temperamento. Então eu queria saber, assim, o que você tem visto relacionado a essa superficialidade dos relacionamentos, que as pessoas estão se sentindo sozinhas, apesar de estarem no relacionamento. E eu também queria que você falasse um pouco dessa questão que eu te trouxe, assim, existiria um momento no qual o casal teria que sentar e falar sobre esses objetivos? Ok, é uma excelente pergunta, porque isso até vai ter a ver com o nosso próprio sistema motivacional, nossa própria circuitaria motivacional, que nem sempre a gente é devidamente informado sobre isso. Mas um ponto que ele é bem fundamental de ser esclarecido é que a gente entende hoje que a gente experimenta emoções positivas em relação a um objetivo que é traçado. Então, igual esse exemplo do jogador, quanto mais eu vou me aproximando do gol, mais eu vou experimentando aquele entusiasmo, aquela empolgação, aquela esperança. E quando eu vou lá e eu faço o gol, eu consumo aquilo. Se a gente imagina um estádio de futebol, eu estalei os dedos, sumiu o gol agora. Ok, eu posso levar essa bola aqui para lá e para cá, mas eu não estou exatamente sentindo um entusiasmo surgindo, porque aquilo ali meio que perdeu o sentido. Eu até posso ficar tocando aquela bola, mas não é exatamente empolgante fazer isso. Então, para que eu experimente uma emoção positiva, eu preciso ter um objetivo claro. Quanto mais eu identifico, eu reúno evidências de que eu estou me aproximando desse objetivo, mais tomado por emoções positivas eu sou. E se eu não tenho um objetivo, eu não experimento emoções positivas, a menos que eu me engaje ali em uso de substâncias, em estratégias artificiais. E mais do que isso, se eu não tenho esse objetivo, o que eu vou conseguir acessar de experiência emocional pode vir a ser tão somente a subtração do negativo, que é um outro circuito motivacional que a gente tem. A gente pode ter que temos dois, né? Ou eu persigo o positivo, ou eu evito o negativo. Eu estou com dor, poxa, está doendo, deixa eu sair de perto. Opa, sair de perto aliviou a dor. Só que qual é o ponto? Perceba, se eu vou me movendo nessa direção do evitar o negativo, de evitar a dor, o melhor que eu consigo é caminhar para esse ponto de neutralidade. Se tem alguma coisa doendo em mim, poxa, está doendo, deixa eu sair daqui. Pronto, voltei. Quando eu me distancio da dor, eu não sou um hermano maior, eu não sou um hermano mais entusiasmado, eu sou um hermano neutro. Eu só voltei para o meu ponto de base, digamos assim. Então, se eu busco um relacionamento como uma estratégia de evitação, porque eu não quero sentir essa dor de estar sozinho, ok, eu consegui essa pessoa. Na melhor das hipóteses, agora eu sou eu sem experimentar a dor de estar sozinho. Mas eu não me sinto necessariamente preenchido. Eu não me sinto necessariamente expandido. Então, esse é um dos motivos que explica essa solidão compartilhada, digamos assim. Eu me sinto sozinho ainda que na presença dessa pessoa. Por quê? Porque ela veio para cá, eu busquei a companhia dela como uma estratégia de evitar a dor. Ok, a dor está sendo evitada. O que eu tenho agora? Nada, zero. Eu tô no neutro. Eu tô no neutro, eu sou sem dor, mas e aí? E o que mais?
Então, a menos que eu me engaje numa busca compartilhada, e esse é até um dos fatores que prediz o sucesso de relacionamento, é quando eu tenho um objetivo compartilhado de mútuo interesse, a menos que eu tenha esse objetivo trilhado e eu vá caminhando junto a essa pessoa em direção a esse objetivo, eu não vou conseguir sentir aquele entusiasmo, aquela empolgação, aquela esperança, aquele preenchimento. Então esse é um problema, porque se não temos objetivos claros, que nós dois concordamos de que vale a pena de ser perseguido, que nós dois estamos buscando, que nós dois estamos percebendo que essa caminhada está progredindo cada vez mais, o que vai resultar disso é, na melhor das hipóteses, um relacionamento vazio, uma sensação de que, bem, não está ruim, mas também não está bom. Isso não costuma ser o suficiente para preencher aí o coração humano. E geralmente o que a gente vê na clínica, né, irmão, é esse vazio começar a gerar um distanciamento. Então, perfeito, no momento que os dois ficam neutros, sem um objetivo, então não existe um gol ali nesse relacionamento. E aí a pessoa vai sentindo aquele vazio, parece que falta algo, e aí esse vazio vai gerando esse distanciamento cada vez maior, um distanciamento afetivo, um distanciamento até de disponibilidade pro outro, né? Sim, e essa acaba sendo até uma das sombras do ser humano, porque se você está no vazio, você está desengajado. Se pelo menos você cria uma confusão, você cria um distanciamento, o outro ali fica com raiva e começa uma briga, agora você ganhou uma tarefa, agora você ganhou um objetivo ali para fazer. Então, pelo menos isso te dá algum objetivo para ser trilhado. Então, que droga, porque costuma ser algo que não constrói nada, digamos assim. Então, muitas vezes a gente vê esse cenário onde a pessoa se sente ali um tanto solitária, ainda que ela esteja vinculada a alguém, porque se a gente olha mais profundamente, não são pessoas que estão buscando nada muito concreto de forma compartilhada, não são pessoas que estão caminhando em nenhuma direção objetiva, de forma compartilhada, de forma que interesse, de forma autêntica a cada um deles. Mas qual o momento que as pessoas deveriam, assim, eu sei que não tem uma fórmula, mas assim, a pessoa que está assistindo a gente aqui e fala assim, poxa, eu tô namorando meu noivo há 5 anos, eu tô noiva há 5 anos e meu noivo não desenrola ali. Perfeito. Então, que momento que a gente tem que... Isso é uma conversa que a gente marca uma conversa, ou isso deveria ser natural? Como que a pessoa busca esse objetivo quando não está claro, assim? Bem, não existe aquela receita de bolo, digamos assim, mas o que é valioso? Eu não preciso ter a minha vida milimetricamente calculada porque, enfim, vão surgindo os imprevistos e adversidades. Acaba sendo extremamente valioso que eu tenha uma direção clara sobre onde eu quero caminhar. Eu quero me casar, eu quero ter filhos, ou não, eu não quero de jeito nenhum. Eu quero viver uma vida de qual jeito, ambiente urbano, rural. Então isso vai te dar um norte. Porque quando você conta, nossa, no primeiro encontro, será que eu vou perguntar se a pessoa quer casar? Eu até posso dar uns passos para trás. Com quem eu gostaria de me casar? Porque você certamente não gostaria de se casar com qualquer pessoa aleatória. Eu gostaria de me casar com uma pessoa muito trabalhadora. Ok, então, que tal você perguntar se essa pessoa trabalha e o que ela faz? Isso já te dá uns passos anteriores. Então, a gente pode perceber que cada objetivo ele vai sendo possivelmente fatiado em objetivos menores. Cada busca que você vai ali traçando, ela pode ser fatiada em pedaços menores. E você pode ir se dirigindo a esses pedaços, com o máximo de clareza, digamos assim. Para qual direção você quer caminhar? Nossa, eu quero me casar e ter filhos com uma pessoa. Bem, com qual pessoa você gostaria de se casar? Mais ou menos em quanto tempo? E que tipo de família você gostaria de construir? Mais ou menos de que jeito? E aí, uma vez que você encontra a pessoa, você pode ir descobrindo quem é aquela pessoa. Você pode justamente ir identificando esse alinhamento que vai acontecer. E certo, é importante que você tenha mais ou menos esse esboço traçado, porque é isso que vai te ajudar a se orientar frente a essas situações confusas. Nossa, meu noivo está aqui há 5 anos me enrolando. Bem, a sua ideia era que você iria casar dentro de quanto tempo, mais ou menos? Você estava prevendo que isso ia acontecer dentro de quanto tempo? Nem sei, não parei para pensar. Ok, então o seu noivo não está atrasado, ele não está demorando, porque você não tem uma moldura, você não tem ali um plano estabelecido. Se você traz, então eu até estava pensando em me casar em 3 anos. Idealmente, se espera que isso fosse comunicado previamente, esperaria-se que o seu noivo soubesse disso. E se ele sabia disso, esse é até um argumento que você traz. Então lembra quando a gente conversou sobre essa coisa de noivado? Para mim, a minha expectativa era de 3 anos, mais ou menos. Já fazem 5. Está acontecendo alguma coisa? Você está com alguma dificuldade? Até porque pode ter um realinhamento, né? Porque talvez tenha acontecido várias questões de vida ali que permitiu um atraso do projeto. Mas o problema é que, geralmente, essas coisas que causam dor, já que vai causar dor, deixa ali debaixo do tapete, porque vai causar briga. E eu não quero brigar, porque eu não quero sentir o desconforto da briga. Sim. E a gente esquece que a dor é inevitável. Não tem como, não tem para onde correr. O resultado da vida é inevitavelmente a morte. Você vai sofrer. Você pode escolher se você vai sofrer por um motivo que vale a pena ou por um motivo tolo.
digamos assim, né? Então, esse seria o cenário ideal, onde eu tenho clareza de qual é a vida que faz sentido para mim, eu vou caminhar naquela direção e eu vou apresentar essa vida para quem eu entendo que valeria a pena de compartilhar essa jornada. E certo, o outro não precisa se submeter ao seu plano, ele não precisa seguir obedientemente, mas esse seria o momento onde ajustes, onde adequações, onde acordos seriam feitos. E, inclusive, fazer acordo é algo desconfortável, porque muitas vezes envolve eu ceder, eu abrir mão de determinadas expectativas. Inclusive, é um sinal de alerta, né? Se a gente está num relacionamento no qual o acordo só te beneficia sempre, isso é um sinal de alerta. Isso não é um sinal de relacionamento abusivo, não. Mas isso é um sinal de que existe uma hierarquia na relação que torna a relação um pouco problemática nesse sentido. No qual, sempre quando a gente senta para conversar sobre um objetivo, a sua vontade prevalece e eu só cedo. Isso causa um problema também na relação. Perfeito. E justamente, né? Porque fazer um acordo, ele envolve um desconforto. Ele envolve, muitas vezes, eu abrir mão de algumas expectativas, eu ceder algumas expectativas do outro, ou até eu precisar insistir na minha, porque aquilo é importante para mim, eu não consigo abrir mão daquilo, eu vou precisar talvez persuadir o outro, insistir. Para que eu possa suportar essa dor, precisa existir um motivo maior, para que eu possa me submeter a esse desconforto do acordo, eu preciso entender que aquilo vale a pena, senão eu vou evitando, senão eu vou meio que invertendo as minhas prioridades, digamos assim. Então, muitas vezes, muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas elas acabam não sendo muito habilidosas nessa questão do acordo. Porque como assim eu vou precisar me frustrar para que isso se mantenha? Porque o outro quer que as coisas sigam assim e isso vai me gerar desconforto. Não aceito. E aí, se eu não topo a frustração que pode surgir no estabelecimento de um acordo, aquela relação não tem como continuar, porque esse é um dos grandes fatores também que prediz sucesso de relações, que é a capacidade de reparo de uma ruptura que eventualmente surge. Porque é uma ilusão você achar que você vai se envolver por uma pessoa por 10, 15, 20, 30 anos, vocês nunca vão discordar e às vezes nunca discordar seriamente de alguma questão. Talvez vocês briguem, talvez vocês ali até caminhem para um conflito desrespeitoso. Isso acontece. Muitas vezes a gente nem controla se isso vai acontecer ou não. Você não necessariamente precisa desmontar tudo a partir daquilo. Existe a possibilidade de você tentar reparar, de você tentar reconciliar. Isso é uma habilidade, isso é uma questão que exige um certo manejo, uma humildade, uma empatia, um traquejo. E mais do que isso, né? Exige também esse atravessamento da frustração, de você tolerar aquilo, de você engolir, às vezes, o seu orgulho, você entender que certas coisas não justificariam a ruptura. Mas a gente tem se tornado muito ruim nisso, porque a gente tem sido muito ruim em tolerar frustrações, em tolerar decepções. A gente precisa que as nossas fantasias sejam cada vez mais reforçadas e isso torna difícil a gente lidar com essa ruptura. Se eu não me torno uma pessoa boa em reparar vínculos que se dissolvem, a gente inevitavelmente caminha para essa ruptura mais absoluta. E que pena, porque nem sempre precisa ser dessa forma, sabe? E uma coisa que eu acho que dificulta esses acordos, ou delimitar quais seriam os objetivos, inclusive no ceder coisas importantes, no sentido, eu quero morar fora do Brasil, e o outro não quer. Eu quero ter filhos, o outro não quer. Muitas vezes tem casais, e a gente vê isso no dia a dia, casais que parte do casal cede um grande desejo em prol da relação e que isso é conversado, é metabolizado e é acordado. E isso, né, faz sentido ali para o casal permanecer junto dentro daquela estrutura. Mas o que eu vejo de problemático? As pessoas estão cada vez mais perdidas em relacionados aos próprios valores. O que é importante para mim? Porque para eu fazer um acordo no relacionamento, eu preciso saber o que é importante pra mim. Porque não dá pra eu me conhecer só com o outro. Então, quando eu estou com o irmão, eu sei o que é mais importante pra mim. Não, eu sozinha, a minha pessoa física sozinha, preciso entender o que é mais importante pra mim. Aí eu chego na nossa relação e a gente coloca os acordos e alinha, né, dentro daquilo que é mais importante pra você e daquilo que é mais importante pra mim. Mas as pessoas não estão sabendo mais os próprios valores, o que é mais importante na vida, né? Ok, muito bom. E eu penso que esse talvez seja um dos grandes cernes dessa questão toda, porque se eu preciso ter um objetivo para que o meu relacionamento ele tenha uma maior chance de prosperar, eu preciso saber o que é que eu quero. Se eu vou chegar para essa pessoa então, e descobrir se ela está alinhada com o que eu quero, eu preciso ter esclarecido o que é isso que eu quero e como é que eu sei o que eu quero. Isso não é tão óbvio assim. Se a gente perguntar para uma pessoa onde é que você quer estar daqui a 1 ano, a 5 anos, 10 anos, não necessariamente ela sabe. Então isso pode ficar um tanto nebuloso.
se eu não sei o que eu quero, como é que eu sei se o outro ele pode me oferecer? Ele é esse alguém que estaria alinhado comigo? Eu não sei. Mas então, se eu não sei o que eu quero, funciona melhor se eu minimamente descubro isso antes de buscar uma pessoa. Porque senão eu estarei entregando para o outro uma pessoa sem objetivos. Você gostaria de se envolver com pessoas sem objetivos? Talvez, mas claramente você poderia melhorar. Então, a terapia pessoal ali, uma terapia individual, funcionaria ali para a pessoa ter a clarificação dos valores dela aí, nesse momento. Exatamente. Como é que a gente descobre o que a gente quer? Vou precisar identificar, vou precisar perceber o que é aquilo que eu considero importante para mim. Então, a gente pode até pensar em alguns modelos psicoterapêuticos, igual a ACT, né, que os seus objetivos eles vão ser norteados pelos seus valores pessoais. Os valores seriam aquele farol que vai guiar os meus objetivos. O valor é aquilo que eu tomo como importante, que eu acredito ser importante. Como é que eu descubro? Dá alguns exemplos do que são valores, porque eu acho que valores, quando a gente fala, a gente é terapeuta, então pra gente é claro, mas assim, o pessoal que tá em casa, assim, mano, dá exemplo do que são valores, pro pessoal entender, assim. Certo, então, valores seriam aqueles sentimentos que você consegue tomar como importante simplesmente por vir de dentro essa percepção. Por exemplo, a gente até costuma recomendar alguns exercícios para pessoas acessarem os valores dela. Um deles que funciona muito bem seria você imaginar o dia do seu velório e aí o seu melhor amigo, melhor amiga foi fazer um discurso sobre você. O que você gostaria que fosse dito nesse discurso? Então chegou ali, o hermano, nossa, é uma pessoa que se dedicou bastante ao trabalho dele. Aparentemente o trabalho é importante para você? Por que o trabalho é importante para você? Nossa, porque simplesmente é, certo? Se você acessa esse tipo de resposta, isso significa que você considera aquilo importante, que talvez doeria para você ter aquilo negligenciado para você. Nossa, o hermano é alguém que se dedicou muito à família dele, foi um excelente pai, um excelente marido. Aparentemente família é um valor para você. Você entende que traçar objetivos... O hermano foi uma pessoa que conquistou muitos bens. Ok, perfeito. E, de novo, a gente não precisa nem moralizar com isso. Você pode ter os valores que você quiser, contanto que você os identifique com autenticidade. Então o hermano foi essa pessoa aí que ele escreveu muitos livros. Que o hermano foi essa pessoa que viveu a vida intensamente. O hermano foi essa pessoa aí que gravou vários discos e estourou no Spotify. Foi muito religioso. Muito religioso, que meteu o louco, que experimentou tudo que poderia se experimentar. Se faz sentido para você, quem é que vai te impedir disso? Mas se eu tenho clareza do que é aquilo que eu considero importante, eu vou traçar objetivos relacionados àquilo. E eu até vou me desviar de objetivos que vão na contramão daquilo. Para mim, família é muito importante. Família para mim é tudo. Ok, surgiu a oportunidade de um emprego que você vai morar em outro país, vai precisar ficar distante da família. Você topa ou não topa esse emprego? Não é tão óbvio assim. Mas se eu entendo que família para mim é mais importante do que dinheiro, ok, eu vou escolher aquilo ali. Se eu entendo que não, minha reputação, meu legado que eu quero deixar, minha independência financeira, isso não é tão importante para mim quanto a minha família, ok, talvez eu vá para aquilo ali. Então não tem o certo ou errado, mas tem a direção que faz sentido para você. E isso é até interessante, porque se você para ver, não é como se a gente conseguisse decidir completamente os nossos valores. Eu gosto de pensar que isso é muito mais um trabalho de descoberta, de percepção. E que a gente vai mudando, né? Conforme cada fase da nossa vida. De acordo com as experiências que você vai acumulando. A gente pode valorizar. Eu acho que os valores, assim, eles podem ter um grau ali, uma intensidade ali, um brilho maior, dependendo da fase da vida. Talvez agora a pessoa que não tenha filho, por exemplo, família seja um valor forte, mas o trabalho seja mais importante. Aí nasce o primeiro filho. E aí família vira a prioridade máxima. Ou seja, a reunião é cancelada porque o filho precisa do médico e você quer levar o filho no médico. Então, esses valores não são algo... não são coisas que a gente solidifica ali para sempre, né? Perfeito, mas que você consegue identificar que ele está se manifestando. Se ele se torna mãe... E aí, subitamente, um belo dia você percebe que parece que aquele trabalho não brilha mais tanto. Poxa, parece que passar o dia aqui com esse molequinho é muito mais significativo para mim. Tudo bem, você pode aceitar que aquilo está se manifestando, você pode renegar aquilo, mas essa informação que está sendo passada, ela é valiosa de ser percebida, de ser identificada. Então, algumas coisas nesse momento, elas simplesmente são importantes para nós, para cada um de nós. Você pode identificar quais são essas coisas. O que é que nesse momento simplesmente é importante para você? Você considera que valeria a pena de ir em direção àquilo. Que você aceitaria tolerar desconfortos em prol daquilo. Você pode pensar nessa lógica, digamos assim. E certo,
sendo essa uma jornada de descoberta, eu vou precisar viver experiências, vou precisar me lançar ali para o mundo. É assim que vai justamente surgindo o próprio autoconhecimento, se a gente quiser colocar. Se eu acabo não me engajando nessa descoberta, pode ser que eu não descubra os meus valores, pode ser que eu não tenha essa clareza dos meus valores. E isso é importante, porque se os valores eles vão guiar os objetivos, que objetivos eu acabo traçando se eu não tenho clareza dos meus valores? E aí é que a gente está falando dos valores relacionados aos objetivos pessoais, objetivos de vida da pessoa, e vai chegar algum momento em que, se você opta por viver a sua vida com alguém, você vai ter objetivos que são seus, sozinho, e vai ter objetivos que são compartilháveis. E qual que é o problema de não ter isso, assim? Vamos supor que tem alguém aqui e falou, pô, mano, tem 20 e poucos anos, cara, eu tô na faculdade, eu tô namorando, amo a menina, mas assim, eu tenho 20 e poucos anos, irmão, como que eu vou programar minha vida? Eu preciso ter esses objetivos já. Não tem problema eu só curtir o que tá rolando, porque eu gosto de estar com a pessoa. Tem algum problema eu me distrair com essa pessoa, mesmo que eu não tenha objetivos a longo prazo? É um problema isso? Não existe almoço grátis na vida, essa é a realidade. Então, tem problema? Tem problema também você eleger os seus valores, que você então vai precisar assumir alguns compromissos, você vai precisar tolerar dor, né? Então, de novo, não é sobre a gente pensar qual é o jeito bonito ou feio, qual é o jeito certo ou errado, é quais são as consequências inevitáveis de você adotar um estilo de operar diante da vida ou outro, digamos assim, porque você vai precisar aceitar qual que é o consciências. custo? O que vai custar lá Perfeito. na frente? Se eu não tenho valor, então eu não tenho resiliência, porque eu não entendo que existe algo mais importante a ser perseguido, apesar da dor. Então, a consequência inevitável de eu me distrair quanto aos meus valores e eu deixar isso para lá, é que eu vou operar nesse modo compulsivo. Então, o meu estado emocional imediato, ele se torna o meu valor. Por que você traiu sua namorada? Não, porque foi tão gostoso, a outra me deu mole ali. Ou seja, eu fiz aquilo porque eu ia me sentir bem no período imediato, se eu fizesse aquilo. Poxa, por que você mentiu ali para a pessoa? Poxa, porque senão ela ia ficar com raiva de mim, ia ser desconfortável. É por isso que eu menti, porque eu quis evitar o desconforto. Então, eu vou operando nesse modo mais imediatista. Eu busco aquilo que dá prazer imediato, eu faço aquilo que aliviaria um sofrimento imediato. E para onde isso te leva no longo prazo, se você opera sempre em torno daquilo que é imediato? Certamente não te leva para nenhuma construção mais sólida, porque para que eu possa construir alguma coisa, eu vou precisar tolerar desconforto. Eu vou precisar, então, abrir mão de prazer imediato. Então, esse é o custo que você acaba pagando, você acaba abrindo mão de construções futuras. Eu penso que esse acaba sendo, então, um ponto bem fundamental, né? Porque se a gente está falando de objetivos, se a gente está falando de valores, tudo isso se correlaciona com você desenvolver uma visão de futuro. Igual esse cara está falando, eu tenho 20 anos, será que eu deveria traçar meus objetivos? Eu quero curtir. O que ele está dizendo nas entrelinhas? Nossa, será que eu deveria me preocupar tanto assim com o futuro? Eu queria curtir mais aquilo que é imediato. E você pode fazer isso, mas existem consequências em você desprezar o futuro, porque o futuro é inevitável, digamos assim. Então, eu também percebo que algo que pode estar relacionado com isso tudo, no final das contas, até acaba sendo, pelo menos em algum grau, essa relação que a gente tem estabelecido com o futuro atualmente, sabe? Porque eu penso que a gente também vive uma certa crise de referências. Se a gente pensa em tempos mais antigos, aquilo que a gente podia esperar do futuro era um tanto claro, óbvio e até previsível. Nós somos aqui uma família de agricultores, você vai ser um agricultor também, o que você vai fazer é casar e plantar e viver disso aqui. Hoje a gente tem infinito. Até porque a gente nem sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo em tempo real, né? Assim, as notícias não circulavam da maneira, a gente não tinha tanta informação. Então, assim, não dava nem aquela insatisfação, né? Eu sou filho de agricultor serei. Sim. Eu sou filho de marceneiro, vou ser um marceneiro, né? Sim, porque até aquilo que você podia desejar era limitado. Então, não era como se você se sentisse ali restrito ou até injustiçado, pelo menos em algum nível, em algum grau. Mas então a gente vive esses tempos onde as opções elas são infinitas e não só infinitas, como pouco compreendidas pela geração anterior. Então se a gente pega ali os nossos pais, nossos avós, não necessariamente eles sabem orientar a gente muito bem sobre o que fazer nesses tempos atuais. Sua mãe, seu pai vai dizer para você usar a IA para fazer aquilo ali, para investir em tráfego pago, eles nem sabem o que é isso. O que eles vão orientar provavelmente é para você buscar algo de estabilidade, fazer um concurso. Sim, é o clássico. É algo que pode funcionar? Talvez sim, não necessariamente. Existem outras opções, talvez, que eles nem compreendem. Então, a consequência inevitável disso é que a gente se sente um tanto desorientado em relação ao futuro.
e às vezes até um tanto, digamos assim, limitado em relação ao futuro, porque eu estou nesse mundo onde existem várias possibilidades, que eu até, eu gostaria de experimentar, mas minha família, meus pais estão dizendo que eu deveria fazer aquilo, que eu deveria ser esse projeto que eles criaram para mim. Eu posso me submeter a isso, eu posso me revoltar contra isso. Nossa, eu não queria ser esse projeto, eu não queria agir dessa forma que vocês estão me propondo. E aí, quando eu acabo operando nesse nível, eu posso ir para esses dois extremos. Ou eu vou me submeter a um projeto que eu não gostaria, e eu vou fazer isso porque eu entendo que eu deveria uma aprovação aos meus pais, eu deveria atender às expectativas que a sociedade teria sobre mim. Ou eu posso me revoltar contra isso. Eu vou fazer outra coisa, eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu certamente não quero fazer o que os meus pais querem. Então eu até posso entrar nesse modo mais rebelde sem causa, digamos assim. E o problema é que esses dois modos de operar, se a gente para ver, eles vão ser um tanto mais compulsivos. Eles não estão visando realmente um objetivo pautado em valores. No primeiro caso, onde eu me submeto ao que esperaram de mim, ao que meus pais, a minha sociedade esperou de mim, eu estou fazendo aquilo ali porque eu não quero ser reprovado pelos meus pais, porque se eu fizer outra coisa, eles vão achar ruim. Porque se eu fizer outra coisa, a sociedade vai dizer que eu estou fazendo a coisa errada. Então, eu estou me submetendo para evitar essa reprovação, para evitar essa crítica. Na outra situação, eu estou me rebelando, eu vou fazer justamente o que meus pais não querem, só para eu mostrar para eles aqui que eu consigo. De certa forma, eu estou buscando essa evitação de subjugação. Eu não quero me sentir subjugado aos meus pais. Não é nem que eu estou buscando alguma coisa. Eu só não quero dar gosto ao cão, igual a gente diz, né? Então, eu só não quero sentir que eu estou fazendo aquilo que eles esperavam de mim, que eu estou me submetendo às expectativas. Eu não quero me sentir subjugado, eu não quero me sentir inadequado. E se eu vou me habituando a adotar esse olhar, geralmente os nossos hábitos eles tendem a se generalizar. Eu vou entendendo que os meus objetivos maiores eles incluem eu evitar críticas, eu evitar reprovações, eu evitar de me sentir subjugado, eu evitar de me sentir inadequado. E eu acabo buscando pessoas que vão justamente me levar na direção desses objetivos. Você entende o que eu quero dizer? Então, por que eu estou me envolvendo com essa pessoa? Porque meus pais vão gostar dele. Por que eu estou me envolvendo com essa pessoa? Porque meu pai vai ficar com raiva dele e é justamente o que eu quero. Eu quero o remorso dele. Eu quero... exatamente, porque eu que escolho quem eu quero na minha vida. E, de novo, isso acaba sendo um tanto frágil, digamos assim, né? Eu acabo, então, buscando relações com esse objetivo e, no final das contas, o que é isso que está acontecendo é tão somente uma distração de qual seria o futuro que eu realmente gostaria de viver. Eu estou tão ocupado me revoltando contra um tirano, ou tão ocupado me submetendo a alguém que está esperando algo de mim, que eu nunca parei para refletir o que é que eu de fato quero, o que é aquilo que eu verdadeiramente quero. Então eu estou me cegando em relação a esse futuro. Eu estou me distraindo em relação a esse futuro. E aí, pensando sobre isso, eu até cheguei à conclusão de que uma das formas que a gente poderia definir a distração é que distração seria eu me engajar em alguma atividade que me distanciaria do futuro. Eu tendo a agir de uma maneira mais distraída quando eu tenho medo do futuro, quando eu tenho raiva do futuro. Quando você não quer construir hoje aquilo que pode mudar seu futuro. Perfeito. Quando eu estou desinteressado no futuro, quando eu não quero caminhar igual ali para o futuro. Porque se eu não estou distraído, eu estarei caminhando em direção ao futuro. Eu vou estar experimentando aquilo. E aí a gente vive esses tempos tão complexos que, de fato, o futuro ele se torna esse lugar de bastante incerteza, de bastante complexidade. A gente pode fazer qualquer coisa em tese, mas então o que é isso que a gente deveria fazer? Eu posso levar relacionamentos em qualquer modelo que eu quiser, mas então qual modelo eu vou? E tem tanta informação acontecendo, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, o que é que eu quero, o que é que eu não quero. Acaba se tornando algo tão potencialmente complexo que eu posso simplesmente me recusar a entrar naquilo, entender que é muito pesado, que depois eu vejo isso aí. E se eu evito de caminhar em direção ao futuro, eu não percebo que eu estou me construindo como uma pessoa sem futuro, uma pessoa sem visão de futuro. Se eu, uma pessoa sem visão de futuro, busco me relacionar, o que eu estou oferecendo para o outro é uma pessoa sem futuro. Oi, sou uma pessoa sem futuro. Você me quer? Às vezes o outro quer. Às vezes o outro também não tem visão de futuro. Mas duas pessoas sem visão de futuro provavelmente não terão um futuro muito glorioso construído, porque é altamente improvável que algo muito bom seja construído acidentalmente. A gente foi vendo aqui, fomos colocando um bloco aqui atrás do outro, do nada saiu uma catedral de Notre Dame aqui. Nossa, que sorte. Não costuma ser assim que as coisas acontecem. Mas como o futuro se torna esse lugar onde
existe desconforto, existe complexidade, existem responsabilidades que precisariam ali ser adotadas, existem até alguns temores em relação a isso, né? Porque hoje em dia, frente a todas essas questões, até uma reflexão que a gente pode trazer é que fica muito confusa, muito nebulosa, qual é a vantagem da gente se tornar um adulto? Você já parou para pensar sobre isso? Para que serve eu adultecer e eu chegar nos meus 40, 50, 60 anos? O que tem de bom exatamente nisso? Se a gente pensa em tempos mais tribais, isso tinha uma função muito clara, porque você tinha papéis ali mais definidos, você tinha uma estrutura social mais definida, os anciãos tinham tal e tal papel, as coisas operaram de tal e tal jeito. Hoje, de certa maneira, a gente vai vivendo esse culto ao hedonismo, onde parece que a coisa mais legal do mundo é você ser um Peter Pan e viver nessa terra do nunca, né? E aí, sendo assim, eu vou entendendo que o futuro é um lugar para o qual não vale a pena de caminhar. E uma coisa que eu tenho visto, assim, irmão, é que todo relacionamento é uma construção, né? E como uma construção, você tem um projeto, e aí você vai construindo, vai vendo problemas, e vai revisando ali o projeto. Isso demanda tempo e esforço. E hoje, por conta da disponibilidade, que é mais fácil, né? Porque hoje a gente tem aplicativos ali com muitas pessoas ali disponíveis para um relacionamento, independente da natureza do relacionamento. Existe uma facilidade, eu não preciso sair de casa para estar conhecendo alguém. E as pessoas estão se envolvendo com várias pessoas ao mesmo tempo, às vezes, inclusive, com a mesma função, e depois ficam sofrendo por conta da questão da escolha, né? De eu estou saindo com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo e agora eu chego num ponto em que as relações vão estreitando até o momento em que eu tenho que fazer escolhas. E escolhas são dolorosas, né? A partir do momento que eu escolho o A, eu escolho perder o B. Então eu vejo isso que também é algo do mundo moderno, porque antigamente, né, as pessoas eram comuns casamentos entre a família ali de primos ou vizinhos e pessoas próximas, tamanha limitação logística ali de você não conseguir conhecer pessoas, e hoje você pode conhecer pessoas do mundo inteiro na tela do seu celular. Então eu fico vendo assim, esse excesso de opções também é um problema. Eu tive um paciente uma vez que ele falava assim, eu tive o melhor date da minha vida. Assim, a menina era perfeita na cabeça dele ali, idealizada no primeiro encontro. E eu cheguei em casa e eu liguei o aplicativo e fiquei horas ali conversando e vendo outras pessoas, e eu não conseguia identificar a função daquele meu comportamento. E de fato, assim, não tinha uma função clara, já que ele teve um encontro maravilhoso no qual ele pretendia ter outros encontros e um estreitamento da relação com uma pessoa. Por qual motivo eu iria estar procurando outras pessoas? Seria uma perda de tempo, né? Okay. Ou seria um conforto de, caso eu perca isso que eu gostei tanto, tem problema. Okay. Eu tenho outras opções aqui. Isso, né? Então, talvez isso também seja um complicador. Ao mesmo tempo que facilita, né, pessoas, por exemplo, mais tímidas, pessoas que não gostam de balada, pessoas que, né, são mais introvertidas ali, também dificulta, porque tem muita opção. Sim, perfeito. Até para você identificar a função de comportamento, basta você imaginar o que acontece na subtração dele, né? Então, cheguei em casa e fui abrir ali o aplicativo. Como você se sentiria se você não o tivesse aberto? Né? E muitas vezes é isso. Nossa, encontrei essa pessoa muito legal. E se eu perder ela, eu fico com o quê? Nossa, deixa eu ver se tem outras aqui. Deixa eu ver se tem o plano B, o plano C, o plano D. Então, realmente, esse é um problema. E olha só, né? Porque, de fato, isso tem muito a ver com tomada de decisão, no final das contas, porque tomar a decisão é indistinguível de você seguir em direção ao objetivo. É isso, né? Não, então eu decido que vai ser A. Ok, o que eu estou dizendo? É que eu vou seguir em direção ao A, o B, o C, o D, tchau, já era. Se eu tomo uma decisão, eu estou fazendo um sacrifício. Essa que é a verdade. O sacrifício, ele é doloroso. Para que eu possa tomar a decisão, eu preciso sacrificar outras opções e experimentar a dor que existe nisso. Se eu tenho muitas opções, como é que eu posso identificar se aquele sacrifício vale a pena ou não? Se aquela dor ela merece ela seria justificada pela minha decisão ou não? E um grande facilitador disso tudo é você ter clareza do seu objetivo. Nossa, eu queria uma pessoa que fosse trabalhadora. Você saiu com a pessoa e descobriu que ela é trabalhadora. Ok, tá claro para você ou não tá que é aquela pessoa? Então, quanto mais clareza eu tenho do que eu quero, mais possível se torna eu tomar decisões, digamos assim. Mas se eu não tenho essa clareza, eu vou ficar pendurado, porque eu estou às vezes nessa compulsão emocional. Não, eu quero uma pessoa que me faça sentir bem, porque estou entediado. Você saiu com a pessoa, até foi legal. Como é que você sabe se a outra pessoa não vai ser mais legal? Se não vai ter outra que... E se essa aqui não vai ficar entediante muito rápido?
E se a outra não tem como saber. Não tem como saber, não tem. E esse é o ponto. E provavelmente você está certo se você agir compulsivamente, porque a próxima pode vir a ser mais legal. Principalmente porque a primeira, às vezes, depois de 3, 4, já começou a ficar um tanto ali mais entediante, agora não tem mais novidade, agora já ficou mais previsível, a outra ali ainda tem um monte de coisa para ser descoberta. Então, sim, se você se guia por essa compulsão emocional, você cai nessa indecisão permanente. O que te ajuda a conseguir tomar decisões é quando você tem clareza dos seus objetivos, dos seus critérios, dos seus valores. Se eu não tenho, eu sou parado por essa paralisia da decisão. Então a gente vê, temos muitas opções possíveis. Mas a raiz do problema sempre vai ser o que a gente começou falando no episódio. A pessoa ela não quer sentir dor. Sim. Então assim, se essa menina não me der bola ou eu não for pro segundo date, eu vou sofrer muito, porque ela parecia perfeita. Então já é melhor eu me distrair aqui, porque aí talvez eu vou sentir menos dor. Okay. Talvez eu sinta menos dor. E esse é o grande ponto, porque é bem isso, né? Cai no ponto onde a gente não quer sentir dor. Vamos dar um passo para trás. Por que é que a gente não quer sentir dor? Ok, talvez porque não temos ali propósitos maiores que justificariam tolerar essa dor. Mas então, como a gente poderia alcançar isso? Certo, a gente precisaria encontrar valores, desenvolver uma visão de futuro. Como é que a gente faz isso? É difícil fazer isso sozinho. Então, eu também penso que esse é o grande ponto. Uma vez que a gente se sente desconectado, pode ser uma caminhada muito árdua a gente construir uma visão de futuro solitariamente, a gente encontrar valores de uma forma solitária, sem herdar, às vezes, esses valores de pessoas que a gente entende que, como pessoas louváveis, pessoas, então, dignas de trazerem essa herança para a gente. Então, eu penso que isso também acaba caindo muito nessa desconexão que a gente acabou criando desse senso de comunidade, desse senso de aldeia, digamos assim. Hoje a gente tem ficado cada vez mais atomizado, mais nessa lógica individualizada, e por mais que isso possa trazer alguns aparentes benefícios, tem o outro lado, não tem como não ter o outro lado. E o preço que a gente paga acaba sendo bastante essa desorientação. Porque se eu vou aceitar essa jornada de adentrar no futuro, o que é o futuro, se a gente para olhar? É esse lugar de incerteza, é esse lugar de sofrimento. A gente não sabe o que existe no futuro, mas certamente existe sofrimento, essa é a única certeza. O que existe no futuro? Certamente a morte dos seus pais, a morte dos seus amigos, doença, velhice. É a única certeza que a gente encontra. Pode ser que você tenha a sorte de lidar com alguns benefícios, mas o sofrimento, ele é a certeza do futuro. Por que diabos eu vou entrar nesse lugar, então? Por que valeria a pena? Porque eu entendo que lá eu poderia alcançar alguma coisa? Talvez. Mas o que é isso que eu gostaria de alcançar? Porque eu entendo que lá, nesse futuro, eu posso me tornar alguma coisa? Talvez. Mas o que é isso que você gostaria de se tornar? Porque eu penso que eu posso encontrar algo que eu vou poder compartilhar com os meus? Ok, mas você tem os seus para compartilhar, pessoas que você gostaria? O que é isso que você quer encontrar, que você gostaria de oferecer para eles? Porque tem alguma causa que eu gostaria de honrar, e é por isso que eu vou fazer isso, para honrar alguma tradição, alguma causa que seja. Ok, mas qual é essa causa, então? Se eu não tenho isso muito bem estabelecido, eu não vou querer entrar no futuro, eu não vou querer. Eu vou preferir me distrair, no final das contas. Então, é conseguindo justamente operar nessa lógica que a gente vai conseguindo se impulsionar em direção ao futuro, e a gente consegue oferecer para os outros alguém com visão de futuro, alguém com resiliência, alguém que tolera a dor porque entende que existe um motivo maior. Mas olha bem como isso é difícil de ser alcançado sozinho. Eu vou entrar no futuro porque eu quero me tornar alguma coisa. É mais fácil que eu queira me tornar alguma coisa se eu até tenho inspirações, porque eu quero ser parecido com essa pessoa que eu admiro, porque eu quero ser isso que seria bom para as outras pessoas, porque eu quero, então, alcançar algo que eu entendo que beneficiaria outras pessoas, porque eu quero honrar a minha família, eu quero honrar o meu país, eu quero honrar a minha tradição, eu quero honrar o que quer que seja. Mas se eu me sinto conectado a uma comunidade, se eu me sinto conectado a um senso maior de um ecossistema, isso facilita, isso incentiva, isso até evoca uma certa coragem. Inclusive, se eu tenho alguém que está pegando na minha mão e dizendo, nossa, vamos junto para esse lugar incerto, isso também facilita, né? Porque essa coragem ela também pode vir justamente desse medo compartilhado. Nós dois estamos com medo, mas juntos a gente tem menos medo do que se a gente fosse sozinho. Então, você avançar em direção ao futuro, isso é um ato de coragem também. Isso é um ato não só de resiliência, mas até eu gosto de dizer um ato de fé, mais do que qualquer outra coisa, né? E como que a gente diferencia? Eu adorei o seu exemplo do campo de futebol ali, né? Do cara que tá levando o cotovelado, mas ele tem um objetivo muito específico ali que vale a pena para ele. Como que eu diferencio, já que o sofrimento é inevitável, já que o futuro não é previsível? Como que eu diferencio
o sofrimento que vale a pena. Então, assim, cara, esse relacionamento vale a pena. Eu vou passar por todas as cotoveladas possíveis, porque, assim, vai valer a pena. E quando que eu vou ter um sofrimento ali que, na verdade, tá me aprisionando? Que, na verdade, eu nem deveria mais estar naquele relacionamento, se for considerar os prós e os contras ali. Como que eu diferencio esses dois tipos de sofrimento? Porque sofrimento é sofrimento, dor é dor. Então, como que eu sei que tudo que eu tô passando vai valer a pena? E quando eu sei que, cara, não tá valendo a pena, não tá fechando essa conta. Isso é até bonito, é bonito da gente refletir, porque no final das contas é uma aposta, né? No final das contas é um ato de fé. Eu vou levar todas as cotoveladas sem saber se eu vou conseguir marcar o gol. E mais do que isso, como é que você sabe que vale a pena marcar esse gol? Como é que você sabe que essa equipe de futebol não vai te vender no mês que vem ali por um preço furreca? Você não sabe, você aposta. Mas existem boas apostas e existem apostas ruins. Se eu aposto no azarão, no cavalo ali mais mequetrefe que tem, não é coerente que eu me sinta surpreso porque ele perdeu. Poxa, eu apostei no azarão e ele perdeu. Você estava esperando o quê, exatamente? Então, no final das contas, todo investimento que a gente faz ele é uma aposta. E certo, como é que eu sei que eu estou fazendo uma boa aposta? Essa é uma pergunta que tem muitas camadas, você percebe? Mas eu posso reunir evidências, eu posso perceber o que tem sido construído até então, o que tem feito aquilo valer a pena até então, o que tem resultado daquele investimento até então. E esses são parâmetros objetivos, mas para que eu possa acessar parâmetros objetivos, eu preciso ter objetivos traçados. Como é que você sabe que vale a pena estar nesse relacionamento? Ok, por que tem valido a pena até agora? Quais seriam as boas evidências e as más evidências? Dá exemplos que você vê paciente todo dia, então você sabe boas evidências e más evidências. Boas evidências elas vão estar alinhadas com seus valores. Eu quero uma pessoa que vai viajar o mundo comigo e vamos viver experiências muito bacanas, porque para mim é valioso desfrutar das belezas do mundo. Ok, estou nessa pessoa há 5 anos. Ok. Quantos países vocês já viajaram até agora? Que experiências bacanas vocês já tiveram? Nossa, realmente, a gente já fez mochilão, a gente já viajou, a gente pegou um motorhome, a gente já acampou. Ok, cara, então olha só o que isso já te rendeu em termos de experiências até agora. Você está passando por uma crise nesse momento. Vale a pena sustentar essa crise? Talvez, porque se você perde isso, você perde a oportunidade de seguir vivendo essas experiências que, pelo visto, você gostou. Partindo do pressuposto que você gostou mesmo. Que são valores autênticos, que você não está performando aquilo ali tudo. Que você realmente tem interesse pelas experiências, que não é algo que você vai lá, tira foto para obter validação, porque às vezes a gente confunde esse ponto. Se você não pudesse registrar a experiência, você ainda gostaria de vivê-la ou não? Porque senão, talvez está indicando que seu valor maior é validação. E não exatamente a experiência. Então, para eu saber quais evidências seriam boas, eu vou precisar ter clareza de quais valores eu tenho. Porque quanto mais objetivos alcançados a partir daqueles valores, mais evidências são produzidas. Porque essa é a grande questão, né? Quando a gente fala sobre objetivos, não é sobre a gente ter um objetivo. Até porque essa é a realidade da natureza humana. Quando a gente alcança alguma coisa, a gente quer outra. Isso é inevitável e tudo bem que seja assim. Porque quanto mais objetivos, mais jogos rolando eu tenho. Eu posso ter múltiplos objetivos. Eu posso me envolver com essa pessoa que até vai apresentando objetivos para mim que me interessam. Quanto mais objetivos eu persigo, mais entusiasmo eu tenho. Quanto mais objetivos eu alcanço, mais legado eu tenho, digamos assim, né? Mais história para rememorar, mais satisfação pessoal, mais senso de construção eu tenho. Então, quanto mais objetivos eu vou alcançando que me interessam, mais eu vou entendendo que aquilo vale a pena. Talvez seja uma forma da gente conceitualizar essa ideia. E assim, dentro disso tudo que a gente está falando, da distração, de relacionamentos superficiais, o que você tem visto que mais tem ajudado as pessoas a encontrar esses próprios valores? Você acha que todo mundo que está sofrendo por conta de relacionamento deve fazer uma terapia individual ou deve fazer uma terapia de casal? Porque eu entendo que existe uma diferença muito grande, às vezes, em alguns casais, às vezes tem diferença de idade que acaba combinando nisso, em que tem pessoas que são muito voltadas para objetivos e pessoas que não têm tanto essa característica, inclusive um traço de personalidade ali, da pessoa que não é tão direcionada a objetivos quanto outras. E às vezes, quando a gente tem um casal onde é muito claro para um e pouco claro para outro, essa pessoa tende a perseguir objetivos que não são delas, mas que foram introjetados. E isso pode ser problemático ou não, porque isso pode fazer com que essa pessoa que tem esses objetivos claros traga, né, essa pessoa para cima,
Mas pode ser também um problema no sentido dessa pessoa ser fagocitada pelo outro e viva quase como se fosse uma extensão do outro, né? Então eu sou um apêndice ali no meu relacionamento, do meu parceiro, da minha parceira, e eu tô construindo com o outro os objetivos dele, que não passaram a ser nossos, continua sendo só dele. Então eu vejo isso como um problema, mas qual que seria a solução? Seria todo mundo fazer terapia para descobrir esses valores? É possível descobrir esses valores em conjunto e ir alinhando uma nova rota, fazendo novos acordos? Eu adoro essa palavra acordo. Sim, eu também gosto. Inclusive, no meu casamento, a gente faz muitos acordos nesse sentido, né? De isso aqui precisa funcionar em 6 meses, então eu vou dar essa parte, você vai dar essa parte, e a gente vai fazer funcionar isso junto. Qual que seria a solução, assim? A gente problematizou. Sim. Okay. Quais seriam as soluções? Eu sempre gosto de pensar que a terapia ela é um meio, nunca um fim, né? Então, você tem que fazer terapia? Talvez, mas você faria terapia para alcançar o quê? Para atingir qual objetivo? Muitas vezes a gente coloca, vamos fazer terapia porque a mágica vai acontecer a partir daí. E se eu não caminho na terapia com objetivo, às vezes eu não chego em lugar nenhum também, né? Então, na minha visão pessoal, até pela minha prática clínica, o que eu penso que é um gigante desafio, gigante mesmo, é que o caminho talvez que ajuda as pessoas a atravessarem essa dificuldade seria a gente se conectar com a nossa autenticidade, com a nossa verdade. Muitas vezes eu caio em profundos buracos porque eu nem percebi que eu estou operando a partir de uma performance. Então eu casei com uma pessoa que, se eu for ali vasculhar, eu nem gostava de fato dela, mas é porque era aquela pessoa que todo mundo admirava e que, se eu ficasse perto dela, os outros iam achar que eu era muito bacana, porque, poxa, como assim você conseguiu aquela pessoa bam, bam, bam? Então nem era algo que ressoava talvez autenticamente, ou então, fico com essa pessoa porque meus pais diziam que uma pessoa assim seria boa para mim, e eu estou casando porque eu acho que casar é algo que os outros esperam de mim, então é um modelo que eu entendo que os outros olham para mim. Então, às vezes, eu me desconecto até do que é aquilo que eu quero. Então, se eu não me conecto com essa autenticidade, eu não estou oferecendo um ser humano verdadeiro para o outro. E se eu não estou oferecendo um ser humano verdadeiro para o outro, eu não estou oferecendo uma conexão verdadeira. Como é que a gente consegue fazer um relacionamento funcionar no longo prazo sem conexões verdadeiras? A gente não faz, né? Então, eu vou precisar identificar qual é essa minha verdade. E esse pode ser um trabalho que muitas vezes ele dá super certo, muitas vezes ele acaba sendo catastrófico, porque eu vou descobrir que realmente aquele casamento às vezes não era nunca nem para ter acontecido, mas já aconteceu, que droga. Essa profissão realmente eu nunca nem quis fazer isso aqui, que droga. Essa cidade eu nunca nem quis morar aqui, que droga. E realmente, que droga. Mas se essa é a verdade, quanto antes a gente perceber, melhor. Tudo bem, eu não preciso jogar tudo fora, não preciso, então se separa, se demite, se muda. Mas já que existem insatisfações, e essa é a verdade que a gente não vai poder negar, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente ajusta? Que acordos vão precisar ser necessários? O que a gente vai tolerar ceder e em prol de quê? O que a gente vai tolerar abrir mão e até aceitar que vai doer, porque envolve, quem sabe, ali a gente renegar um sonho que um dia já foi importante. Vai passar por toda essa situação. E olha o nível de dor que tem nisso. Muitas vezes as pessoas elas justamente abrem mão de buscar a autenticidade, porque pode ser um lugar que vai envolver ali pilhas e pilhas de dor, porque eu vou precisar descobrir que muita coisa que eu busquei, que eu investi minha energia, eu nem queria de fato. Eu estava fazendo isso para agradar alguém que nem ficou agradado no final das contas. Eu estava fazendo isso para obter a aprovação de alguém que nem me aprovou. E aí, como é reconhecer e nem sempre a pessoa tem consciência disso, Perfeito, né? Nem sempre tem. Porque ela nunca foi incentivada a ter, ela nunca foi apresentada a ideia de que vale a pena fazer isso. Se eu vou ser nesse projeto onde só vão me dando ordens e se eu entendo que se eu desobedecer eu sou punido, eu nem sou apresentado a ideia de que existe um universo paralelo onde eu me conecto com a minha autenticidade e aquilo me traz objetivos que valem a pena. Então, esse acaba sendo um passo que ele é bem inevitável, eu me conectar com a minha verdade, com o que é aquilo que de fato me traz um entusiasmo real, que me traz uma empolgação real, que é aquilo que quando eu faço eu sinto uma dor real, porque eu entendo que não ressoa com o meu ser me engajar diante daquilo. Então, essas emoções fortes elas podem ser rastros importantes para os nossos valores. Quando eu minto para alguém, por mais que às vezes eu tope fazer isso, eu sinto aqui um sufoco na garganta, eu até faço, mas, poxa, que droga, aparentemente honestidade é um valor para mim. Eu adoraria viver uma vida onde eu não precisasse mentir. Isso é um rastro, você percebe? E eu posso ir justamente me conectando com essa verdade das minhas emoções, a verdade do meu corpo, a verdade daquilo que eu busco. Esse é um passo crucial, um passo extremamente doloroso. O processo terapêutico ele pode ajudar,
Porque se você vai precisar entrar em contato com essa dor, se você tem alguém para pegar na sua mão e te ajudar a entrar em contato, isso pelo menos não dói solitariamente, sabe? Mas eu penso que esse seria um passo ali bem fundamental, porque a partir disso, de fato, se eu me conecto com aquilo que é real, eu posso minimamente apresentar para o outro o que é aquilo que eu de fato quero. Não para obrigá-lo a me dar aquilo ou se submeter àquilo, mas para que eu possa saber com verdade se o outro também quer aquilo. E se você me traz até esse ponto de que às vezes a outra pessoa é muito voltada para objetivos, a outra nem tanto. Certo? Primeiro, essa pessoa que é muito voltada para objetivos, ela sabe que a outra é assim? Já foi revelado de forma clara para ela que é assim? Ela consegue aceitar que essa é a autenticidade dessa pessoa? Esse é o primeiro ponto. Às vezes eu projeto uma fantasia no outro, ou o outro está tentando me convencer de que ele é alguém que ele não é, e fica essa tensão. De que, não, eu pensei que essa pessoa também era voltada para objetivos, porque eu imaginei que ela era, porque ela tinha cara de quem era. E isso é motivo de briga, né? Fala, o fulano é muito tranquilo, o outro é muito workaholic. E aí, às vezes, esse desalinhamento ali no início causa essas brigas que são crônicas, né? Perfeito. E esse é o ponto, porque eu sabia disso ou não sabia? E se eu não sabia, porque eu projetei uma imagem que não era real no outro, ou porque ele simulou uma imagem, algo nesse sentido? Porque se eu reconheço, então, quem o outro é, ok, eu vou poder operar a partir da verdade. Eu sou workaholic, essa pessoa não é. Se eu espero que ela valorize o trabalho tanto quanto eu vou me frustrar. Eu não vou esperar colher maracujá de laranjeira, digamos assim, né? Mas então, já que essa pessoa é assim, o que a gente consegue construir em conjunto, considerando que ela é assim? Se eu quiser, vamos montar uma empresa e você vai ser meu sócio, talvez eu vou me frustrar, talvez não é o melhor objetivo do mundo para você traçar com essa pessoa. Pode ser que existam outros, pode ser até que de outra forma, digamos assim. Mas até para que eu possa estabelecer acordos, e de novo, acordo vai ter a ver com reparação, habilidade de reparação dos maiores preditores de sucesso de relacionamentos, eu vou precisar saber reconhecer o que é aquilo que o outro consegue colocar na mesa. Vamos fazer um acordo. Eu quero X, você tem Y. O que você consegue me dar? Se eu exigir que o outro me dê o que ele não tem para dar, eu não vou conseguir estabelecer esse acordo. E às vezes começa aquela expectativa assim, eu achei que quando a gente casasse ele ia parar de beber, eu achei que quando tivesse filho ele ia parar de chegar tarde, eu achei que quando a gente fizesse tal coisa ele pararia de fazer tal função, só que achando, sem uma conversa, sem um alinhamento, né? Ok, alguém prometeu isso, até pode ter sido que sim, mas às vezes a gente vai inferindo, a gente vai acreditando que os acordos eles vão acontecendo no subentendido e não vão, né? Essa é uma grande realidade da vida. A vida ela acontece de forma mais previsível quando você coloca intenção nas coisas. Se você, não, realmente, vou sentar com ele e combinar de que a partir de tal dia vai precisar ser de tal jeito. É a melhor aposta que você tem. Pode ser que nem assim dê certo. Mas certamente é mais provável que assim dê certo do que se você, vamos deixar aí e ver o que acontece. Sim. Mas então, essa clareza é importante. Esse é um ponto bem valioso, porque é muito disso também, né? Às vezes eu reconheço quem o outro é, e eu posso ter essa resistência de aceitar que aquela pessoa não pode me dar exatamente aquilo que eu gostaria de receber dela. Mas é a realidade. Eu sou uma pessoa muito organizada. Estou descobrindo que essa pessoa que eu estou é desorganizada. Ela não valoriza a organização. Mas eu quero que você seja organizada. Eu quero que você seja. Você pode querer, você não está errado de querer. E aí entra aquilo que a gente faz em terapia com o paciente, que é a questão da aceitação radical, né? Perto de tudo que relacionamento significa, o fato dele ser bagunceiro e às vezes deixar a roupa no chão, não é o que faria você desistir de um relacionamento. Então, talvez entre uma questão de aceitação, que o outro tem algum tipo de limitação que simplesmente você vai ter que aceitar, porque talvez o outro vai ter uma limitação do quanto que ele consegue melhorar em prol do relacionamento. Exatamente. E até por questões, digamos, em algum grau neurobiológicas, né? A gente sabe que a questão da organização até tem a ver com traço de personalidade. Mas, ao mesmo tempo, né? Se essa pessoa não pode me dar isso, será que tem essa outra coisa que sim, às vezes ela é até muito boa em fazer, que compensaria isso? Então eu vou poder estabelecer essa negociação mais ampla? Ou então, poxa, isso aqui realmente ela não consegue me dar, mas ela tem todas as outras essas qualidades, características que compensam, que também vão na direção daquilo que eu desejo. Nossa, ela não é organizada, mas poxa, ela é super divertida, ela é super extrovertida, ela traz leveza ali para o dia, ela faz amigos aqui para nossa família. Isso compensa, considerando o seu objetivo? Talvez sim, talvez não. É um cálculo que você pode fazer de forma honesta. Mas se você se engajar nessa fantasia rígida de que eu quero que ele me dê exatamente o que eu quero, senão assim eu não vou conseguir, você vai precisar, talvez, aceitar que esse é um caminho muito fadado à frustração.
Uhum. Ele está muitas vezes sendo guiado porque você está se recusando a enxergar qual é a verdade sobre aquele ser humano, sobre qual é a realidade, o que é autêntico sobre ele. E se você está se recusando a enxergar o que é autêntico sobre ele, provavelmente você está se recusando a enxergar o que é autêntico sobre você também. Sobre o fato de que talvez você não tolera a frustração, de que você às vezes tem uma sensibilidade à dor que você está tentando fugir de experimentar. Existe um luto que você talvez não sente que dá conta de viver. E tudo bem, mas já é algo que merece ser percebido, sabe? Sim. E assim, eu sei que você tem uma comunidade de relacionamento saudável e que você estuda muito sobre relacionamento, e você falou que a pessoa que ela tem ali uma habilidade de reparação ali do relacionamento, que isso é um preditor de um relacionamento saudável, ou, né, um relacionamento que atinja a longevidade ali. Tem outros preditores assim, irmã? Quais sinais ali que você vê que aquilo pode indicar que vai ser um relacionamento saudável, sendo longo ou não, mas que vai ser um relacionamento que vai valer a pena ali para a pessoa? Existem vários preditores, alguns maiores, outros menores. Esse acaba sendo um deles, né? A sua habilidade de reparação. Outro preditor que eu até mencionei é quando você possui objetivos compartilhados de mútuo interesse. Nós dois queremos a mesma coisa, queremos mesmo, de verdade. Tanto queremos que se surgir dor, nós iremos reparar e nós sabemos reparar. Então, esses são alguns preditores bem valiosos. Existe até um pesquisador que é o John Gottman, que ele então traçou ali inúmeros desses pontos. É até bem interessante você ler os livros e artigos deles. Um ponto que ele traz que é bem curioso até, né? Ele ia fazendo algumas métricas, assim, bem didáticas, digamos. Um ponto que ele trazia, que é um bom preditor de sucesso em relacionamentos, é quando você tem 5 interações positivas para cada uma negativa. Então, é quando esse relacionamento ele acontece num tom majoritariamente positivo, onde as interações que a gente tem são bacanas, para cada uma negativa que acontece. Mas o que ele foi verificando depois é que, ao mesmo tempo, se você tem mais de 10 interações positivas para uma negativa, isso prediz fracasso de relação. Porque se a gente está o tempo todo aqui interagindo e parece que nunca tem conflito, parece que nunca tem discordância, o mais provável é que alguém está se omitindo. O mais provável é que alguém está se anulando. Quando você se anula, isso acaba construindo ressentimento. E da mesma forma que existem os preditores de sucesso, existem os preditores de fracasso. Um dos maiores preditores de fracasso de relacionamento é quando você nutre ressentimentos, quando você acumula ressentimentos diante do outro. Né? Porque o que é o ressentimento, se a gente quiser conceitualizar, é aquela sensação internalizada de injustiça. É quando eu entendo que eu fui tratado de forma injusta. Eu calei, mas o justo seria que eu pudesse falar. Ele fez tal coisa, mas o justo seria que ele não fizesse. Eu aceitei, mas o justo seria que eu pudesse recusar. Quanto mais eu vou internalizando aquilo, mais eu vou entendendo que a pessoa é alguém que me trata de forma injusta. Se eu empilho um monte de ressentimentos, eu estou entendendo que o outro diante de mim é meu inimigo, porque quem é essa pessoa que me trata de forma tão injusta? Ah, o amor da sua vida? Não é assim que a sua mente ela entende. Isso diante de mim é um inimigo. Olha só, ele me impõe injustiças o tempo todo. Então, o ressentimento ele vai justamente guiando essa desconexão. E ele justamente acaba sendo, muitas vezes, um sentimento que ele constrói o sentimento de aversão. E tem até alguns estudos que ele acabou ali trazendo que, realmente, o sentimento de aversão, às vezes até de nojo, esse acaba sendo um dos maiores preditores de fracasso de todos. É aquela situação de ele atender pacientes de terapia de casal, um começava a falar, o outro já revirava o olho, assim. Ele trazia que o revirar de olhos é um fator ali que prediz divórcio na imensa maioria dos casos. Então, olha só como essa é uma corda bamba que a gente caminha. Se eu acabo acumulando sensações, experiências onde eu me senti injustiçado, eu posso ir me ressentindo. Se eu me ressinto, eu acabo sentindo uma aversão pelo outro. Se eu crio uma aversão, muitas vezes é algo muito difícil de eu correr atrás, é algo que já fica ali até incorporado para mim. Quando é que eu acabo acumulando experiências onde eu me sinto injustiçado? É quando eu não sei manejar aquela situação. Às vezes, quando eu me omito de expressar o que eu quero, quando eu me omito de expressar um limite, quando eu não tenho aquilo sinalizado, quando o outro faz algo que eu não quero e eu não consigo gerenciar aquela situação. Então, a sua capacidade de você trazer justiça, trazer equilíbrio, trazer reparação, acaba se conectando com isso tudo. Então, veja como acaba sendo uma rede bem interligada, no final das contas. Se a gente até quisesse sintetizar, isso teria muito a ver sobre o quão bom você é ou não em cooperar com a pessoa, em vez de competir com ela, em vez de antagonizar. Então, quanto maiores forem as suas habilidades de cooperar de forma sustentada e de forma autêntica, melhor tendem a ser os seus relacionamentos. Isso tem muito a ver, dentre outras coisas, com
habilidades. Tem muito a ver, dentre outras coisas, com referências, com a gente, então, entender como é que isso funciona. Ok, eu vi essas pessoas aqui cooperando, entendi como é que se faz, maravilha. Vou fazer mais ou menos igual. A gente tem tido modelos muito ruins sobre isso, né? Porque olha para hoje em dia, a competição ela é estimulada assim, nas diferentes coisas. Ninguém aceita discordar de ninguém. Ou você tem uma visão extrema, ou você é um arregão. Então a gente não aceita nuance, a gente não aceita meio termo. A internet ela tem se tornado um ambiente muito hostil para que você desenvolva de forma equilibrada a habilidade de cooperação. A gente tem sido muito estimulado a adotar essa visão de que ou é do meu jeito ou você é meu inimigo. Ou você pensa exatamente como eu penso, ou você, então, é alguém detestável, você é alguém que não presta. Esse extremismo, ele passou do campo político para qualquer tipo de embate hoje, né? Assim, uma simples discordância de algum tema vira um motivo de ódio ali, perfeito. Né? Tanto é que a gente vai vendo rupturas e sub-rupturas nas diferentes categorias. Você pega um partido político que tem tal grupo, o grupo ali já está rompido, já está dividido ali entre categorias diferentes, que ou você pensa do exato mesmo jeito, ou então não rola. Tudo bem, de novo, não é sobre ser certo ou errado, feio ou bonito, mas existem consequências em agir dessa forma. Se você entende que a discordância ela não é tolerada, se você entende que o acordo ele não merece ter espaço, a menos que alguém se subjugue e te obedeça e concorde indefinidamente, você vai pagar o preço disso. E o preço disso é você não conseguir sustentar nenhum vínculo de longo prazo. Te interessa viver essa vida solitária? Para algumas pessoas até sim, porque elas têm como valor maior o orgulho. E aí, que péssimo valor para você escolher, porque você vai conseguir manter seu orgulho intacto no breu da sua casa solitária ali, com um monte de pessoas que você enxerga como inimigos, que, portanto, seu sistema nervoso entra em colapso porque ele entende que você é uma pessoa ilhada num mar de inimigos. Que droga de vida você está construindo. Porque cada uma das suas ações é uma construção que você está fazendo e que nem sempre você tem a consciência de qual é ela. Né? Então, justamente por perceber que a gente tem sido estimulado, você entra na internet hoje em dia e parece que você tem que ser extremo para pertencer. Se você fala uma coisa, você, eu acho que tal ponto aqui poderia ser revisto. Vem uma multidão de, como assim? Você agora se entregou para o outro lado. Então, a própria ideia de nuance, de contexto, parece que ela foi meio que fragilizada. A gente sendo absorvido por essa mentalidade pode correr o risco de generalizar isso para outras esferas. E aí a gente está justamente desaprendendo a cooperar. A gente está entendendo que a pessoa bacana, a pessoa bambambam é aquela que tem essa mentalidade onde é impossível de você cooperar com ela a menos que você se subjugue a ela. E aí, boa sorte, você vai conhecer uma pessoa, oi, quer namorar comigo? Minha condição, se subjugue a mim. Faça tudo o que eu disser, concorde com tudo que eu disser, não me critique em nada. É isso que a gente tem oferecido para as pessoas e a gente não admite que tem oferecido. E a gente não quer reconhecer. E você aceitaria se relacionar com essa pessoa? Porque às vezes é essa pessoa que você está oferecendo para o outro. E que droga de pessoa você está oferecendo? Eu lembrei agora de uma paciente que falou para mim assim, que ela falou que sentiu que o marido dela não a amava mais. E eu falei assim, mas até que momento, né, que você sentiu? O que mudou? Eu senti que até o ponto que eu fazia tudo que ele queria, ele me amava. Eu falei, mas aí fica fácil amar desse jeito, né? A partir do momento que você vira ali uma serva das vontades ali, independente de quais sejam, você serve ali para ele o tempo todo, então fica fácil de amar alguém assim, né? É verdade, até eu pediria para essa paciente definir o que ela entende como amor. O que é isso que você está chamando de amor? Às vezes é outra coisa. Está chamando de amor uma coisa que não é exatamente isso, né? Ô Hermane, conta para mim como que funciona a sua comunidade, assim, como que é o seu trabalho lá dentro, o que você ensina o pessoal? Perfeito, então, justamente, vendo essa tendência da internet que vem meio que parasitando a forma como a gente aprendeu a enxergar relações, eu decidi por fazer um movimento na outra direção. Eu penso que a gente está sendo convidado cada vez mais a adotar essa máscara performática, a adotar opiniões que a gente nem tem de fato, mas porque a gente entende que precisa ter, porque senão alguém vai xingar a gente, vai gritar com a gente, e eu vou me desconectando daquilo que é verdadeiro, eu vou oferecendo um personagem para o outro, e eu entendo que quanto melhor a atuação desse personagem, melhor seria esse meu relacionamento. Eu já percebi na minha prática clínica que isso não funciona, que isso é a receita do fracasso. Então, ao mesmo tempo, uma vez que eu pratico essa inautenticidade, eu posso me tornar muito bom em fazer isso. Eu posso me tornar tão bom que eu esqueço como é que eu faço para agir de uma maneira mais autêntica, mais real, mais alinhada com os meus valores. E como essa seria uma jornada muito solitária de você perseguir sem uma orientação, eu criei a comunidade que eu decidi por chamar de Elo Real. Elo Real. Elo Real, porque a ideia é que justamente os nossos elos não têm sido reais ultimamente. A
A gente tem oferecido personagens para os outros, a gente tem oferecido performances para os outros, ou eu vou lá e eu expresso coisas que eu nem acredito, ou eu vou lá e eu me submeto, porque eu entendo que eu não posso existir completamente naquela relação, e eu não sei fazer de outro jeito, eu não sei operar de outro jeito, porque não tem ninguém me contando como é que é, porque todo dia tem um influenciador, um coach cagando regra aqui na internet, dizendo que você tem que fazer isso, o homem masculino é assim, a mulher feminina é assim, eles vão te dando scripts aí que você supostamente deveria seguir, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que é real sobre você, e você vai procurando qual é o script que você segue. E no final das contas, qual é o script que você quer seguir, que você dá conta de seguir, que você preferiria seguir, porque esse é o único que importa, digamos assim. Qual é o melhor script que você escreveria para si? Essa é a pergunta que importa, mas não é tão fácil assim responder essa pergunta. Então, eu ofereço para essas pessoas habilidades a serem desenvolvidas, mas mais do que isso, eu ofereço também uma comunidade, onde a gente então compartilha essas vivências, porque a gente vive essa crise de referências. Muitos de nós não cresceram em famílias exemplares, digamos assim, que mostraram pra gente como é que um relacionamento saudável ele funciona na prática. E o aprendizado mais, digamos, acessível que o ser humano ele pode ter é o aprendizado via exemplo, porque eu vou vendo aquilo ali, é até um aprendizado passivo. Essas pessoas estão fazendo assim, está dando certo, vou fazer igual, vou imitar. Mas aí, se a gente olha para as nossas referências, a gente tem imitado quem, exatamente? A gente não tem imitado, a gente às vezes toma como referências fantasias, o dorama, a série, a comédia romântica, o romance ali que eu li. Então, dentro da comunidade, você ensina as habilidades e faz justamente essa construção desse raciocínio para que as pessoas passam a ter relacionamentos de qualquer natureza, né? Amoroso, de amizade com sócio, mas de uma forma mais intencional, né? Voltado para os valores ali da pessoa. E para que a gente consiga construir esse espaço seguro para que você possa existir autenticamente, porque essa é a impressão também que eu tenho tido da internet ultimamente. A gente tem construído cada vez um espaço perigoso para você ser verdadeiro. Se você fala o que você verdadeiramente pensa, vem uma ordem. Como assim você não concorda com a cartilha aqui? Se você, então eu vejo essa coisa de uma forma diferente. Como assim? Eu penso que eu preferia levar as coisas de tal jeito. Como assim? Então parece que é perigoso a gente ser nós mesmos. A gente que trabalha com a internet é muito isso, né? Frequentemente vem ali pessoas, nossa, mano, eu queria muito trabalhar com a internet, mas eu tenho medo de me expor. E por que você tem medo de se expor? Porque você tem medo de falar o que você pensa e ser ali... Crucificado de alguma maneira. Ser ali trucidado, porque você entende, porque se eu quiser me expor, eu vou ter que saber o jeito certo de me expor, porque se eu fizer a cara certa, eu falar o texto certo, aí ninguém briga comigo. É isso que a gente está entendendo que é o que precisa ser feito, né? E se eu não posso ser real na internet, o que é algo que se tornou talvez um hábito rotineiro nosso, onde é que eu posso ser real? Às vezes eu não posso ser real em casa também, porque então eu construí esse relacionamento inautêntico, ou eu estou com uma família que construiu um projeto de pessoa para mim. Então, onde é que eu tenho conseguido ser real autenticamente para algumas pessoas? Em nenhum lugar. Às vezes nem sozinhas elas conseguem ser reais porque elas estão distraídas, porque elas estão sozinhas. Então, a gente vai criando esse ambiente de profunda desconexão daquilo que é real sobre a gente. E eu queria ir na contramão disso. Então, eu entendo que esse movimento ele acontece com esse objetivo. Que legal, cara. E como que faz o pessoal entrar? Quais que são as... Tem a rede social do Elo Real e tem a sua rede social, Perfeito, então... Fala aí pro pessoal aí. No meu perfil do Instagram, eu disponibilizo ali o link para participar. Basta vocês clicarem e acessarem. Vai ser um prazer ter cada um de vocês. Além das aulas, da comunidade, a gente faz encontros temáticos, a gente faz a nossa sessão de lucidez, onde a gente tira dúvidas, a gente debate ali sobre alguns temas polêmicos, a gente traz verdades para aquilo que às vezes acaba sendo confuso. Então, vai ser um prazer ter essa comunidade cada vez maior, cada vez mais com pessoas comprometidas com a verdade, porque no final das contas é aquela coisa, a única forma de você viver uma vida verdadeira é você se alinhando àquilo que é real. Se você vai ali e se engaja numa performance, se você começa a trazer um monte de enganos e mentiras porque você entende que aquilo te faria ser mais aprovado, você até pode conseguir viver uma vida onde coisas muito interessantes acontecem, mas por definição, essa não vai ser a sua vida, porque é a vida de um personagem que você criou, e aí isso acaba sendo extremamente doloroso, porque chega-se eventualmente no ponto onde você entende que deveria sentir prazer, mas não sente, porque aquilo ali não ressoa com o que é verdadeiro sobre você. E aí que droga você se deparar com a realidade onde o tempo passou e você investiu toda a sua energia numa mentira. Eu penso que é possível a gente encontrar felicidade na realidade
se a gente persegue isso de forma autêntica, de forma intencional. Então fica o meu convite para vocês. Qual que é o seu arroba, irmão? Meu arroba é hermano.castro_. Então aguardo vocês por ali. Muito bom. Nossa, eu adorei nossa conversa. Adorei também. Daria pra gente seguir aqui por horas, né? Esse papo foi muito bom. Então, o convite está feito para vocês seguirem o Hermano, entrarem na comunidade dele. Ele, assim, da internet dos colegas que eu sigo, uma das pessoas mais lúcidas, assim, tem essa mente brilhante que vocês perceberam. E aquilo que ele fala é aquilo que ele é, na real, né? Ele é autêntico, ele paga o preço dele para ser autêntico, por isso que ele tem esse dom de levar as pessoas a seguirem esse caminho. Muito obrigado por você. Obrigado, eu fico lisonjeado com esse elogio, porque eu sinto que é um elogio verdadeiro, que bom. Sim. E, gente, eu vou convidar vocês para curtir esse episódio, compartilharem esse episódio com pessoas que são importantes na vida de vocês, compartilhar com o marido, com a esposa, dar uma indireta ali, né, irmão? Já compartilha o episódio e fala, a gente tem que sentar para traçar os objetivos. E aqui na descrição do nosso vídeo, eu vou colocar o link do Reservatório de Dopamina, que é o apoiador aqui dos meus episódios e que é um ambiente para você construir ali uma vida que vai fazer sentido para você, com o melhor estilo de vida, comendo bem, dormindo bem, estudando mais. Então, é esse ambiente do Reservatório de Dopamina que me trouxe até aqui para ser host do podcast do Wesley, e foi um ambiente que eu me desenvolvi muito, muito mesmo. Então, eu convido todos vocês para conhecerem o RD, o Reservatório de Dopamina. E, gente, até a próxima. Muito obrigada.